Esse é mais um episódio da minha reprogramação mental. E eu já vou logo contando que eu estou muito feliz. Ontem, no 42º dia dos 180 dias para o Reprograma Rafa, um dos objetivos que me trouxe até aqui teve sua conclusão. E no vídeo de hoje eu vou te contar exatamente tudo que eu fiz para conseguir atingir essa meta. Essa foi uma das crises mais desafiadoras que eu vivi. Mas no dia 30 de maio, eu já, com o tempo de caminhada dentro do meu processo, extremamente ativa, entendi que aquilo ali não era só o luto pela perda do meu gato. Que o que estava acontecendo comigo era uma crise. E há mais de um ano que eu não tinha crise. Então, eu só queria salvar o meu primeiro semestre na faculdade como caloura de biologia, mas eu não conseguia nem sair da cama. E foi aí que eu procurei a psicóloga da Clínica da Família, aqui ao lado da minha casa, que me acompanha desde 2020, e fui pedir ajuda. Eu disse que eu precisava de um atendimento porque eu queria salvar o meu semestre. E foi só então, depois desse atendimento, que eu consegui entender o que estava me travando. Ela me ouviu, me acolheu e, assim como eu, depois que eu relatei para ela que eu não havia comparecido ao polo da faculdade para fazer as provas presenciais, ela também entendeu que eu não estava só vivendo um luto, que aquilo ali era uma crise. E ela me disse uma coisa que mudou tudo. Ela me disse: Rafa, você tem todas as ferramentas para sair dessa crise. Mas você só vai conseguir sair quando você entender onde que essa dor está tocando na sua história. E no primeiro momento eu não entendi, mas a frase alugou um triplex na minha mente. Isso foi numa sexta, 1h30 da tarde, e eu passei o fim de semana inteiro com aquela frase ecoando na minha cabeça, martelando. E aí eu não paralisei por conta da crise, eu paralisei porque a psicóloga alugou um triplex na minha mente com aquela frase. Pronto. E aí fui escanear a minha vida. Inicialmente eu pensei que fosse a perda do meu pai, porque quando você fala em parar, você fala de um modo geral. Quando eu perdi o meu gato, eu parei no sentido de eu não conseguia executar nada do meu dia que eu precisava executar. Quando eu perdi o meu pai, eu parei fisicamente, eu fiquei sem andar por um tempo. Então eu fui buscar, e a perda do meu pai, que era uma coisa muito significativa na minha vida, que sempre doeu muito, inicialmente foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Mas não era ainda aquilo que estava doendo. E aí eu pensei na perda da minha mãe, mas também a perda da minha mãe foi uma coisa que eu aceitei com muito mais facilidade, porque a minha mãe tinha Alzheimer, até que eu entendi onde que aquela dor estava chegando. Que não era só porque eu perdi o meu gato, que não tinha a ver com a história de perder o meu pai ou de perder a minha mãe, embora fosse doloroso. Aquilo ali tinha a ver com o que havia me acontecido em 2016. Aquilo bateu no meu apego inseguro. A dor do abandono, da rejeição, o medo de perder mais alguém e aí trava. E foi esse o ponto de virada que me fez, no dia 4 de junho, decidir que eu precisava fazer essa reprogramação mental. E chegar nessa conclusão através desse triplex que a psicóloga alugou na minha cabeça foi o ponto de virada da minha vida. É o que está me trazendo paz. E foi então que eu peguei o meu registro de pensamentos disfuncionais e comecei a anotar o pensamento, o sentimento, a hora, o que eu fazia, como eu conseguia reverter aquilo.
e comecei a me questionar. Ao invés de dizer eu estou assim por causa disso, eu me perguntava o que isso está repetindo em mim. Parece doido, mas funciona. Porque o fato de você não mascarar, você falar o que você está sentindo, isso, além de te aliviar, já te dá meio caminho para você entender e ver os padrões que você repete. E me conectei com o meu propósito, que é me formar. Me propus pequenas metas diárias. Eu não planejava um dia inteiro. Eu comecei planejando a primeira hora. Nessa primeira hora eu quero fazer isso. Na segunda hora eu vou fazer isso. Mas 1 hora por vez. Eu nunca planejava 2, 3 horas de uma só vez. Eu planejava 1 hora. Nessa 1 hora eu quero levantar, eu quero tomar um banho, eu quero tomar meu café da manhã, eu quero abrir a casa para deixar a luz do sol entrar e ponto. Aí quando passava aquela 1 hora, eu falava, o que eu quero fazer agora? Agora eu quero pegar o meu livro e ver se eu consigo estudar. Não dizia assim, eu vou estudar. Eu dizia, eu quero ver se eu consigo estudar. E aí pegava o material e falava, vou tentar por 5 minutos. E aí fui aplicando a técnica Pomodoro, que é 25 minutos de estudo focado, 5 minutos de descanso. E assim eu fui progredindo. Não é extremamente fácil, né, mas é bem desafiador até, principalmente quando você está em crise, mas funciona. Porque quando você tem um propósito, quando você quer algo, por mais difícil que seja, o ideal é que você quebre aquilo em pequenas tarefas. Não foca no resultado final, foca naquele momento. Naquele momento eu quero ler uma página, naquele momento eu quero ler um parágrafo. Eu agora só quero lavar um prato, se o seu caso for organizar a casa. É você quebrar em pequenas tarefas, em micro mesmo. Por mais que você ache, é demorado, é trabalhoso, mas o teu cérebro, ele está na zona de conforto, ele está te vencendo e você não vai conseguir fazer com que ele funcione da forma que você quer. Então é melhor fazer um pouquinho por vez do que querer fazer tudo de uma só vez. E o resultado disso tudo é que ontem, no 42º dia da minha reprogramação mental, saiu a minha última nota de prova final. Não foram as notas que eu sonhei o semestre inteiro, mas eu passei. E é isso que conta. E eu estou muito, muito, muito feliz por isso. Eu não passei porque eu estava bem. Eu passei porque eu estou aprendendo a agir mesmo em meio a uma crise. Eu estou aprendendo a me cuidar. Antes, no meio de uma crise, mesmo eu tendo consciência dos recursos que eu tinha, a primeira coisa que eu queria era me livrar. Eu própria reprovava a minha crise, me culpava, me discriminava, me julgava, me condenava como se aquilo ali fosse um ato abominável, como se eu tivesse culpa de estar passando por tudo que eu passei. E não é bem assim. Pela primeira vez, eu não precisei me abandonar. Eu estou honrando o meu processo. E isso é de uma felicidade absurda. Talvez você não entenda por que eu falo tanto do SUS. Muita gente próxima de mim também não entende. E eu sei, eu não sou cega. Eu sei que o SUS tem muitas falhas. Eu também já passei por muitas falhas do SUS. Mas foi ali que eu encontrei acolhimento, escuta e profissionalismo de graça. O mérito da aprovação é meu. Eu sei disso. Eu que estudei, eu que saí de casa para ir fazer a prova, me dediquei algumas horas do meu dia para estudar.
mas o espaço seguro para virar a chave me foi oferecido por profissionais do SUS. E por mais que eu entenda que até mesmo dentro dessa questão de cuidados da saúde mental existe uma falha, eu também sei que existem profissionais extremamente acolhedores e que fazem o melhor que podem. Se você também sente que trava todas as vezes que algo te machuca, pode não ser só sobre o agora. Talvez isso seja um padrão pedindo para ser reprogramado. E você não precisa esperar passar. Você precisa se ouvir no meio do caos. Procure o SUS. Eu sei que ele é caótico, que tem falhas, que não tem médico. Eu também já fui essa pessoa que criticou, que recriminou o SUS, que achava que não funcionava. Demorei para cuidar da minha saúde mental, porque eu também tecia esse monte de críticas ao SUS. E comenta aqui embaixo qual é o padrão que você sente que está se repetindo na sua vida. Geralmente a gente não dá atenção, mas a gente sempre vem com aquela frase do tipo: poxa, toda vez que isso acontece na minha vida, eu tenho essa reação. Isso é um padrão. E se isso te incomoda, está na hora de você reprogramar. Compartilha com aquela pessoa que está passando por uma crise. Compartilha com alguém que esteja tentando sair de uma crise. E deixa o seu curtir. O YouTube adora quando você curte, comenta ou compartilha. Isso me ajuda e não custa nada. É de graça igual o SUS. Você me ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e ele distribui para outras pessoas que também estão passando por essa situação. Até o próximo vídeo.